Oi, meu nome é Larissa, sou monitora da disciplina de Histologia Veterinária e sangue é o tema do vídeo de hoje. Para dar uma relembrada nesse tecido, uma das funções do tecido sanguíneo é o transporte de gases, como o oxigênio e o gás carbônico, além também do transporte de nutrientes, excretas e hormônios, por exemplo. Outra função do sangue é a defesa do organismo através dos anticorpos das células que são os leucócitos e também a termorregulação. Como os leucócitos não coram bem em HE, os esfregaços sanguíneos, eles são corados por misturas de corantes, que são os corantes do tipo Romanovsky. E aí são várias receitas, mas quase todas são compostas por um corante do tipo ácido, um corante do tipo básico e um corante metacromático. Lembrando que um corante metacromático é aquele que vai corar com uma cor levemente diferente da cor original. E aí os tipos celulares do tecido, de acordo com a afinidade tintorial por algum desses corantes ou pela mistura desses corantes, produz as imagens e as colorações que a gente consegue observar nas lâminas. O sangue é composto por uma fração líquida e uma fração sólida. A fração líquida é o plasma, onde 90% é água e 10% são moléculas solúveis, como os aminoácidos, as vitaminas, glicose, fibrinogênio e proteínas transportadoras, por exemplo. Já a fração sólida são dos elementos figurados, que são os leucócitos e as hemácias, e são eles que nós vamos visualizar nas lâminas a seguir. O sangue é um tecido conjuntivo, uma vez que ele possui os três componentes básicos de qualquer tecido conjuntivo. A matriz dele é o plasma, as células são os elementos figurados e as fibras elas estão ocultas como precursores solúveis, como é o caso do fibrinogênio. E aqui, para relembrar um pouco a classificação dos leucócitos, a gente tem que os leucócitos podem ser granulócitos ou polimorfonucleares ou agranulócitos ou mononucleares. Os leucócitos granulócitos são aqueles que possuem um núcleo mais irregular e que têm uma separação do núcleo em lóbulos. No caso aqui, esses granulócitos, eles além de possuírem os grânulos inespecíficos, que são os lisossomos, também possuem grânulos específicos que a gente vai conseguir observar nas lâminas a partir da afinidade tintorial desses grânulos pelos corantes. No caso dos neutrófilos, são aqueles que os grânulos não têm muita afinidade tintorial, por isso o nome neutrófilos. Os eosinófilos possuem seus grânulos corados pela eosina, mais acidófilos, e aí por isso são chamados de eosinófilos. E os basófilos são aqueles em que os grânulos, como o próprio nome diz, são mais puxados para a basofilia. Os agranulócitos ou mononucleares são aqueles que têm um núcleo mais regular e que não possuem a separação do núcleo em lóbulos, como no caso aqui dos granulócitos. Então, os agranulócitos, eles também possuem apenas os grânulos inespecíficos, que são os lisossomos, e nas lâminas a gente não consegue observar grânulos como a gente observa aqui nos granulócitos. Então, esses leucócitos aqui possuem um citoplasma mais liso, sem a presença de grânulos, e podem ser linfócitos ou monócitos. Então, aqui num aumento de 40 vezes, a gente tem uma lâmina de sangue e a gente consegue observar alguns tipos celulares. Os que estão em maior quantidade são as hemácias e a gente também consegue observar alguns leucócitos. Em maior aumento, primeiramente focando nas hemácias, que também pode ser chamados de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, essas células elas têm algumas características, como o fato de elas serem células discoides e de tamanho uniforme, que não possuem núcleo. Essas células, elas por serem bicôncavas, é como se a gente estivesse encostando duas colheres, uma de costas para a outra, né? No centro, elas vão ser um pouco mais delgadas, e aí por isso elas aparecem na lâmina com um centro mais claro, no caso por possuírem menor concentração de hemoglobina nessa região. Além disso, essas células não possuem organelas, então elas têm um tempo de vida limitado, sendo consideradas senescentes entre 90 a 120 dias de vida, e são bastante flexíveis, já que precisam passar, por capilares e suas bifurcações sem se romper. Essas células têm em torno de 7 micrômetros
e elas são referências para a gente observar os outros tipos celulares. Outro tipo celular já presente aqui nessa mesma lâmina é o neutrófilo. A gente observa que os leucócitos, de modo geral, eles são maiores do que as hemácias. Em especial aqui no caso do neutrófilo, eles são leucócitos granulócitos ou polimorfonucleados. E a gente consegue observar que os seus grânulos, eles não se coram bem pelas colorações utilizadas. Por isso o nome neutrófilo. E nesse caso aqui, esse neutrófilo é um neutrófilo relativamente jovem, com o seu núcleo ainda não totalmente segmentado, e por isso pode ser chamado de neutrófilo em bastonete ou em bastão. O neutrófilo é a primeira célula da resposta inflamatória e é fagocítico de bactérias. E como qualquer leucócito granulócito, possui, além dos grânulos inespecíficos ou azurófilos, também possui os grânulos específicos. Nessa outra lâmina aqui, a gente também tem um neutrófilo, mas com uma pequena diferença, que é a ponte de cromatina, já que o seu núcleo está presente com 2 lóbulos, diferentemente aqui desse primeiro que não tinha essa segmentação ainda bem definida. Aproveitando ainda aqui nessa lâmina, a gente consegue observar alguns fragmentos celulares de megacariócitos. Por serem fragmentos celulares, não possuem núcleo e são chamadas de plaquetas. As plaquetas são responsáveis pela formação inicial do coágulo e são o menor elemento figurado que a gente possui aqui no sangue. Aqui um outro neutrófilo, observando aqui a ponte de cromatina que vai ligar os lóbulos. Aqui o núcleo ele está um pouco mais irregular do que os anteriores. E os neutrófilos eles possuem entre 3 a 5 lóbulos. E a partir do momento que eles vão se tornando cada vez mais maduros, eles passam a ser hipersegmentados. Aqui um outro leucócito granulócito, que é um eosinófilo, e a gente consegue observar isso pela presença de grânulos acidófilos, ou seja, que coram mais pela eosina, e aí por isso que são chamados de eosinófilos. Possuem caracteristicamente um núcleo bilobado, e aqui é a ponte de cromatina, que vai associar esses 2 lóbulos. Essas células elas estão ligadas à fagocitose de parasitas eumintos e também estão associadas em processos alérgicos. E outro leucócito granulócito, que é o basófilo, que são os leucócitos mais raros de serem observados, possuem aqui caracteristicamente grânulos basófilos grandes, em grande quantidade e metacromáticos, que tampam, que não deixam a gente observar claramente o núcleo, que um núcleo é característica também, que um núcleo contraído sobre ele mesmo, que é um núcleo em S convoluto. Já passando para os leucócitos agranulócitos, que são aqueles que vão possuir somente os grânulos inespecíficos, primeira observação é que a gente não consegue observar grânulos no seu citoplasma, né? Então, primeiro indicativo de que se trata ou de um linfócito ou de um monócito. E aqui, essa célula é um linfócito, caracteristicamente porque possui um núcleo bastante volumoso e um citoplasma bastante delgado no entorno desse núcleo. Aqui, no caso, como um anel basófilo bastante delgado no seu entorno. Essa célula ela possui um núcleo bastante escurecido, cromatina condensada, e é uma célula que tem a sua função na resposta imune, podendo ser um linfócito do tipo B ou do tipo T. No caso aqui nas lâminas a gente não consegue fazer essa diferenciação, sendo os linfócitos T podendo ser do tipo T helper ou T citotóxico, que fazem parte da nossa resposta celular, resposta imunicelular, e podem ser também os linfócitos do tipo B, que vão se diferenciar em plasmócitos, e são os plasmócitos que secretam as imunoglobulinas, ou anticorpos, que são aí fazendo parte da nossa resposta imune humoral. E por último, um leucócito agranulócito, a gente não consegue observar grânulos no seu citoplasma. Esse aqui é o maior leucócito circulante, que são os monócitos. Os monócitos são células precursoras dos macrófagos e possuem aqui um núcleo indentado e excêntrico, ou seja, ele não está no centro
da célula. E aqui nós temos, diferentemente das hemácias que a gente viu no início, que eram hemácias de mamíferos, aqui nós temos hemácias de aves, que têm uma grande diferença por possuírem núcleo.